Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma semana de oração, mais uma noite da nossa Semana Santa. Uau! Então, se você não assistiu os vídeos que a gente já fez, você pode acessar o nosso canal no YouTube, porque eles estão salvos lá. Os vídeos dos dias anteriores dessa nossa Semana Santa. São 4 dias que já fizemos a programação, então você pode assistir para você poder entender o contexto da semana e ver as histórias que estão lá. Eu acredito que a semana esteja sendo boa e também eu acho legal porque a nossa semana de oração, a semana do Calvário, eu vejo que acontece em diversas igrejas de ouvintes. Os ouvintes fazem uma programação toda especial para essa semana. E nós surdos também estamos fazendo. Eu sou um pastor surdo que estou fazendo a semana de oração em Libras para você e assim podemos interagir. Você pode ver a semana de oração na sua língua e entender claramente a Bíblia. E se você tiver alguma curiosidade, quiser entrar em contato com a gente, aproveite os comentários do YouTube, o chat e faça a sua opinião lá, escreva lá, mande uma pergunta, dê a sua opinião. Nós vamos estar monitorando e qualquer coisa que precisar, vamos estar respondendo. Eu queria conversar com vocês hoje a mensagem dessa noite sobre um tema. O tema tem o título de O Recomeço. A palavra começo vocês conhecem muito bem, que tem esse sinal, certo? Então, a palavra começo é algo que está iniciando. Um exemplo é como que a vida surge, né? Como que a vida começa? Começa com o nascimento, depois tem a infância, a adolescência, a juventude, e o começo da vida se dá ao nascimento. Também a gente pode fazer uma outra ilustração. Por exemplo, você vê uma pessoa que já atingiu um nível superior na sua carreira, está no nível bom. Imagina um presidente, por exemplo. Se você for analisar e pesquisar a vida dele, como que ele começou, né, para chegar nesse nível? Ele entrou, conseguiu vaga em um emprego simples e foi evoluindo até se tornar um presidente da empresa. E o começo dele foi ali, naquele emprego simples que ele teve. Também, por exemplo, um casal, se você olhar um casal, você vai ver que aquele casal hoje estão juntos, tem filhos, tem netos, mas se você for verificar a história deles do passado, você vai ver que a história deles teve um começo. Tudo começou com uma paquera, depois de um certo tempo veio o namoro, e aí passou-se algum tempo, depois eles casaram, tiveram sua casa. Isso é o começo de uma história, o começo de uma vida. Vocês sabem que o começo é bem legal quando você vê a história da pessoa e você vê toda a evolução que ela teve desde aquele começo, daquele início. Então, é muito interessante você ver os começos das histórias que existem por aí, né? O começo sempre nos chama a atenção. Mas tem um outro termo em português que se chama recomeço. E o recomeço, ele tem a ideia, o conceito de começar de novo. Por exemplo, uma pessoa estava trabalhando e aí ele galgou os cargos da empresa até atingir um cargo bom. Só que aconteceu um problema. Pode ser que no passado ele teve alguma coisa que ele fez errado, se envolveu em corrupção, alguma coisa desse tipo que o elevou na posição que ele estava. E aí alguém então descobre isso, percebe que há um erro nessa carreira, nessa jornada, até que essa pessoa vai presa e aí ele passa o tempo na prisão, paga sua dívida, depois é solto. E aí ele volta a trabalhar, a procurar emprego, melhor dizendo. Ele volta a procurar emprego. E aí no seu currículo ele anota todas as coisas que já aconteceram com ele, de trabalho, de curso, de todas as coisas que ele já fez. E aí ele vai, leva o currículo para alguém e essa pessoa pergunta: Olha, mas tem um hiato aqui de tempo, onde que você estava? O que que você estava fazendo, né? E aí a pessoa diz: eu estive preso. Você imagina que aquela pessoa que está fazendo a entrevista vai querer contratar uma pessoa que já foi presa, ainda mais pelo motivo que ele foi preso? Então, imagine como que é a vida dessa pessoa. Ela vai ficar entregando o currículo a vida toda e ninguém vai convidá-la para trabalhar ou chamar para ter um emprego por conta da mancha que ela tem no currículo. É bem difícil isso acontecer com alguém.
Então, ela vai precisar muito se esforçar até conseguir um emprego, uma vaga para poder trabalhar. Então, também a gente pode fazer uma comparação com um casal. Você tem um casal, imagina que tem um casal que estão casados há muito tempo, só que há um problema oculto nesse relacionamento, que o homem tem uma amante e vive traindo a sua esposa. A esposa não sabe disso, até que passa um tempo e a esposa descobre a traição. Ela fica super magoada e pensa em divórcio, e pensa em largar o esposo. E aí pede para que o esposo dê entrada no processo de divórcio junto com ela, e nesse meio tempo do divórcio, eles vão fazer uma terapia psicológica para tentar consertar a situação, mas a comunicação entre eles é muito difícil, praticamente não há comunicação, e o homem da relação ele precisa se arrepender de verdade para não se divorciar. E aí imagina que esse homem pede para voltar e diz que vai se arrepender, mas o coração daquela mulher está cicatrizado. Ela foi traída, ela está com seu coração magoado e tem traumas em sua vida, e aquilo fica difícil dela aceitar e confiar na proposta do marido. E aí ela fica pensando no futuro. Imagina a dificuldade que é para esse casal resolver esse problema. Aí você percebe, tanto no caso da pessoa que está procurando emprego, que eu citei, como do casal, eles precisam passar por uma fase que a gente chama de recomeço. Eles precisam recomeçar. Mas para recomeçar, eles precisam ter coragem. No primeiro caso, pode ser que o homem desista de querer ir atrás de conseguir um emprego, porque ele já tem uma mancha no seu currículo e as empresas nunca vão chamá-lo, pois conhecem o que aconteceu no passado dele, a mancha de corrupção, de problemas que ele teve. E no caso do casal, também há um problema de traição, no qual o homem traiu a sua esposa. Em ambos os casos, é impossível voltar no tempo para consertar. É impossível que o tempo volte e aquele casal volte a ter aquele relacionamento como o do passado. Vocês acham que isso é possível? O homem vai precisar ter muita coragem, tentar com todas as suas forças, implorar muito, conversar muito, tentar provar que está arrependido. Então ele precisa ter muita coragem para recomeçar. E a esposa também. A esposa ela sempre vai ficar com um pé atrás, sempre desconfiada. Ela pode querer aceitar e reatar os laços, mas nunca vai ser a mesma coisa. Ambos precisam ter coragem. Você sabe que o recomeço é difícil. O começo já é fácil, mas se no começo você erra e vai errando, quando chegar lá na frente, você vai ter que recomeçar. E essa é a parte difícil. Precisa ter coragem. É, muita coragem. Podemos comparar com uma história. A história do começo do pecado aqui no mundo. Você sabe que o pecado invadiu o mundo e depois disso trouxe consequências. Quando Adão e Eva comeram do fruto, Deus veio aqui no jardim do Éden procurando por eles. Eles estavam escondidos. Deus então chamou os dois, envergonhados vieram perante Deus, e Deus então perguntou: por que vocês estavam escondidos? O que vocês fizeram para se esconder? Me expliquem o que aconteceu. E aí eles, desconcertados, responderam. Primeiro, Adão disse: olha, a mulher me deu fruto para eu comer. E a mulher então disse, que era Eva: olha, a serpente me enganou, eu peguei o fruto e comi. Foi o que eles disseram para Deus. Vocês percebem que os dois estavam angustiados, com vergonha, e eles perceberam que estavam nus. Ficaram envergonhados porque antes eles não tinham esse problema, não tinha questão da vergonha por estar nus. Foi então que Jesus deu a oportunidade para que a vida continuasse, para que Adão e Eva tivessem uma vida nova, um recomeço. E aí então Jesus fez a famosa promessa de que ele viria como Messias e salvaria a humanidade através da morte na cruz. Adão e Eva então sentiram a força do amor, da oportunidade
que Deus concedeu a ambos para que eles tivessem um recomeço. Deus não desprezou a vida de Adão e Eva. A vida de Adão e Eva foi sim valorizada e eles tiveram a oportunidade de ter um recomeço, porque a importância que Deus deu para Adão e Eva é a mesma importância que Deus deu a mim e deu a você. Ele veio a este mundo como um bebê, nasceu de uma mulher, um bebê pequeno, frágil. Jesus, ele antes vivia no céu, era coroado como rei, tinha milhares e milhões de anjos ao seu redor, ao seu dispor. Ele estava num lugar de paz, aonde não tinha maldade, aonde não tinha pecado, aonde não tinha doença, aonde não tinha vírus, aonde não tinha sofrimento. E então, olhando para a condição pecaminosa do mundo, Jesus decidiu vir, morrer na cruz e nos salvar por amor. Jesus ele viu que ele tinha condição de nos dar um recomeço. Foi então que Jesus veio a este mundo e ele começou de novo. Ele teve um recomeço. Ele veio começar a vida do zero aqui neste mundo. Quando ele nasceu, as suas glórias de rei do passado no céu não estavam presentes. Ele era apenas um bebê. Ele veio como um ser humano. Toda a glória, toda a honra ficou no céu. Jesus, ele veio para a terra. Ele deixou o lugar de paz, ele deixou aquele lugar confortável e veio para cá sofrer, ficar angustiado, ficar triste, chorar. Possivelmente ficou doente, mas Jesus teve coragem de recomeçar por amor a mim e por amor a você. Por amor de todos, Jesus teve a coragem de recomeçar. Ele tem o desejo de levar a todos para o céu e conceder vida nova. Jesus ele quer te oferecer um recomeço também. Agora vamos ler na Bíblia o que está escrito em João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Vamos lá? Vamos ler. João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vocês viram o que a Bíblia nos disse? De que lá no passado Jesus já estava vivo e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E agora Jesus se coloca no lugar das suas criaturas como ser humano. Ele veio a este mundo, nasceu de uma mulher como um ser humano, mas continua sendo Deus. Porém, o seu poder não foi usado. Ele era humano e era Deus, porque ele precisava morrer na cruz para nos salvar no nosso lugar, no seu lugar. A Bíblia também nos diz em João, capítulo 1, verso 14, o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, nossa, que impressionante esse verso. Quando as pessoas encontravam a Jesus, eles viam as coisas que Jesus fazia, os milagres, as curas, e eles entendiam como Jesus era obediente e temente a Deus desde quando era pequeno. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus teve o seu começo aonde? Jesus,
Ele nasceu aqui na terra, mas o começo dele não foi no seu nascimento. Não tinha como ser ali, porque Jesus é eterno, ele sempre existiu, mas ele precisou ter um começo aqui na terra. Ele precisou ter um começo como humano, teve idade, ele teve um corpo humano para que eu e você pudéssemos ser salvos. Na Bíblia encontramos a concepção de Jesus, que diz que, através do Espírito Santo, Maria, uma mulher virgem, ficou grávida. Ela carregava em seu ventre a Jesus. Tinha como seu companheiro um homem chamado José. Ambos foram a cavalo até um lugar chamado Belém. Chegando na cidade de Belém, foram até as casas procurando um lugar para se hospedarem. Bateram de porta em porta, mas ninguém aceitou. Todas as portas se abriam e dizia: não tem vaga, não há vaga, não há lugar. E assim todas as portas foram fechadas para aquele casal, até que um homem de uma hospedaria viu que Maria estava grávida e ofereceu um lugar humilde para que eles pudessem estar, um estábulo para que eles pudessem passar a noite. José e Maria aceitaram passar a noite no estábulo, um lugar simples aonde os animais estavam. Maria estava grávida. Foi quando ela começou a ter contrações e nasceu o bebê. Aquele bebê era Jesus. Eles não tinham lugar, não tinham berço para colocar, e a primeira cama de Jesus foi uma manjedoura, com palhas como seu colchão. E ali então colocaram a Jesus. Ali estava uma frágil criança, um simples bebê. É de partir o coração. Ele não tinha força, estava vulnerável e suscetível a qualquer ataque. Tinham pessoas ali por perto que eram muito mais fortes do que ele. Tinham animais que poderiam atacar, mas ele estava ali, vulnerável, pois ele era a estrela da manhã, o Salvador do mundo, que no futuro salvaria todos nós. Pense no amor que Jesus teve em aceitar vir a este mundo como um simples bebê. Ele deixou as glórias do céu para vir a este mundo. Se você for comparar a terra com o céu é muito mais glorioso. A terra é um lugar pecaminoso. É lá no céu que você tem anjos poderosos cuidando do trono de Deus, e aqui na terra apenas a mãe, o pai e os animais. Deitado numa manjedoura, ali estava Jesus. Ele poderia pegar alguma doença naquele lugar insalubre. Ele não foi colocado em uma cama confortável, limpa, mas ele estava no estábulo, dentro de uma manjedoura. Se nós formos fazer a comparação entre o céu e a terra, nós vamos perceber a grande diferença que existe. O céu é um lugar perfeito, a terra é um lugar contaminado com o pecado. O céu é um lugar planejado por Deus, um lugar especial que Deus está preparando para nós, aonde não tem mais sofrimento. E aqui na terra é um lugar aonde tem maldade. Deus planejou um lugar perfeito, um paraíso, mas o pecado invadiu esse paraíso, e a consequência do pecado que a gente vê aí no mundo é essa. O resultado do pecado é o que a gente vê no mundo. Esse mundo que a gente conhece é resultado do pecado. Todas as coisas têm defeito, todas as coisas são ruins, não há coisas perfeitas. Se você for comparar a terra com o céu, você vai entender que há uma diferença muito grande e a consequência do pecado está presente. Reflita um pouco. A sua vida, aonde você está, o lugar que você mora, tem algum lugar seguro? Quando você sai de casa, a qualquer momento que você sai de casa, você já está correndo risco. Você pode sofrer um acidente, você pode ser assaltado, alguém, qualquer pessoa pode vir disfarçada e te dar uma facada.
Isso pode acontecer, nós não sabemos o que vai acontecer ao sair de casa. A gente sai de casa sem saber o que vai acontecer, não é mesmo? E também, imagina todos os dias você viver nessa angústia, nesse desespero. Mas também não é só fora de casa. Dentro de casa a gente também não está seguro. Você tem certeza da sua segurança 100% em casa? Não, pode acontecer qualquer coisa dentro de casa e você não está protegido, não está seguro. Vocês estão vendo? Comparando o céu com a terra, a gente percebe que é muito diferente. Vamos à Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. 2 Coríntios 5, 14. Vamos ver o que diz lá. Jesus, ele tem um amor imenso por cada um de nós. E o verso diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus morreu por nós. E quando entregamos a nossa vida a Ele, nós abandonamos a nossa vida, morremos para a nossa vida e passamos a viver a vida de Jesus. Jesus veio a este mundo por quê? Para dar a vida para você. E não é qualquer vida, não é uma vida simples, é uma vida perfeita, é uma vida real. É uma vida como Adão e Eva tinham antes do pecado. É uma vida como eles viviam no paraíso, no jardim, onde eles podiam desfrutar da vida. Um lugar onde não tinha folhas que murchavam, aonde não tinha folhas que caíam das árvores. É esse tipo de vida que Deus quer te dar. Depois do pecado é que as folhas começaram a murchar, é que elas começaram a cair. Antes do pecado, você tinha frutos suculentos, saudáveis, belos. Você poderia deixar esse fruto na árvore por muitos e muitos dias, que aquele fruto não iria cair e nem iria apodrecer. Você não ia ter um fruto amargo para comer. Sempre estava bom, porque era um lugar perfeito, podia passar o tempo que fosse, aquele fruto estaria gostoso. Depois do pecado, as coisas começaram a mudar, os frutos começaram a murchar, a cair, e hoje você olha um fruto podre, cheio de verme, bicho comendo, fedendo. Isso tudo é consequência do pecado. Antes não tinha isso, o mundo era um lugar perfeito, mas depois o pecado invadiu o mundo. E a entrada do pecado trouxe consequências a mim e a você, a Adão e Eva e a todas as pessoas que vivem neste mundo. Hoje sofremos as consequências. E quando você vê alguém doente, passando fome, você vê comida estragando, isso tudo é consequência. Hoje eu e você precisamos cultivar uma planta, precisamos cuidar dessa planta, senão ela murcha, senão o fruto dela estraga. Tudo isso é consequência do pecado. Você está vendo? Já no céu é diferente. O céu é um lugar perfeito. Lá no céu você vai ter uma vida perfeita. Você vai ser alegre mesmo. Você vai ter paz mesmo. É lá no céu. O único lugar perfeito é o céu. Vamos à Bíblia novamente, no livro de João, no capítulo 13, verso 1. Vamos lá? Estava tendo a festa da Páscoa, nessa ocasião do verso. E aí então, Jesus sabia que estava perto dele morrer na cruz. E então o verso diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O verso traz a frase amou-os até o fim. Nossa, impressionante! Jesus, Deus o Pai, o Espírito Santo, ama a mim e ama você até o fim. Ele nos ama eternamente. Eles amam todas as pessoas eternamente.
Cada pessoa é especial para Deus e Ele quer que todos estejam no lugar de paz, que é o céu. Hoje, Jesus está fazendo um convite para você. Jesus quer que você não passe pelo que ele passou. Você não precisa passar pela situação que Jesus passou, de nascer numa manjedoura, de pegar doença, de sofrer. Jesus ele não quer isso para você. Jesus ele quer que você viva uma vida especial no céu. Mas, se você quiser entrar no céu, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para quê? Você precisa ter coragem para começar de novo, para ter uma nova vida. A sua vida hoje, ela pode ser diferente da sua vida do passado. Se a sua vida do passado é cheia de defeito e pecado, a partir de hoje você pode ter uma vida nova, não com a sua atenção voltada para as coisas deste mundo, mas para as coisas do céu e se preparar para entrar no céu com Jesus. Hoje você precisa ter uma vida nova, você precisa começar de novo, você precisa ter um recomeço na sua vida e para isso você precisa ter coragem. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que Jesus ele teve a coragem de deixar o céu, a glória do céu e vir a este mundo nascer como um bebê, sofreu e ele conseguiu vencer até a cruz, ele ressuscitou e está no céu hoje. Está lá no céu, num lugar perfeito, de paz, convidando você para estar junto com ele no céu. Jesus ele quer que você vá para o céu com ele, sua família, seus amigos, todas as pessoas que você ama. Você está pronto? Aproveita esse momento, essa oportunidade, prepara a sua vida para estar com Deus no céu, para estar com Jesus no céu. Que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração especial por você. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque nesse momento nós pudemos ver e sentir o amor de Jesus, saber como ele é maravilhoso, porque ele aceitou vir a este mundo, nascer num mundo pecaminoso. Ele foi posto numa manjedoura, num lugar simples, num lugar sujo, não tinha proteção aquele lugar, e também Jesus, ele estava ali humano, frágil, vulnerável. Se formos comparar com a glória do céu, o céu é um lugar poderoso, glorioso, com milhares de anjos, e Jesus nasceu num lugar isolado para mostrar para cada um de nós que o que mais importa na nossa vida não estar com interesse nas coisas do mundo, porque essas coisas do mundo não nos oferecem nada, mas estar ligados e conectados com as coisas do céu, porque é no céu em que temos um lugar aonde tudo é perfeito. Ali existe paz de verdade. Lá no céu a vida é perfeita. Não tem doenças lá no céu, não tem sofrimento, não tem morte, não tem pecado. O céu é um lugar onde nada dessas coisas ruins que o mundo oferece, que o mundo tem, vai ter. Aqui nesse mundo nós crescemos e com o passar do tempo envelhecemos. Lá no céu vamos ter a vida eterna, aonde vai ser um momento especial, porque estaremos com a grandeza do céu. Por favor, Senhor Deus, toque no coração dessas pessoas, que elas sintam seu Santo Espírito no coração delas, transformando, mexendo com a vida delas, para que elas tenham interesse nas coisas do céu, que possam todos aceitar a ter um recomeço com Cristo Jesus e a partir de hoje estudar a tua palavra. Abençoe essas pessoas que nos assistem. Eu sei que não é fácil para a vida dessas pessoas abandonar este mundo e se conectar com o céu. É muito difícil. O mundo parece que nos suga, que nos amarra, que nos prende. Às vezes tem muitas coisas que nos atraem, muitos desejos, muitas vontades. Muitas vezes queremos o céu, mas o mundo nos puxa que possamos, Senhor Jesus, abandonar de vez esse mundo que não tem valor e nos apegar a Ti no céu, o céu que é de Cristo Jesus, o céu que foi preparado por Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que as porções abençoadas da Bíblia possam fazer da nossa vida uma vida de coragem para aceitar a nova vida que o Senhor nos oferece. Em nome de Jesus. Amém.